Quando encontrei o caderninho escondido debaixo das linhas de costura, finalmente entendi. Cada marca nas minhas costas tinha um preço. Minha própria mãe me vendia, semana após semana, para o monstro que chamávamos de avô. Naquela noite, decidi que o contrato dela tinha acabado para sempre. Olá, meus queridos e minhas queridas que estão aí do outro lado. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Josiane Mendonça Albuquerque, tenho 73 anos e hoje vivo aqui em Itajaí, Santa Catarina, numa casinha simples, mas cheia de amor que fica pertinho do mar. Todo dia, quando o sol começa a nascer, eu já estou de pé preparando meu café bem forte e sentando na minha varanda para ver as águas. É um ritual que me traz paz. Vocês sabem, a vida nem sempre foi gentil comigo, mas aprendi que mesmo depois da tempestade mais violenta, o céu se abre de novo. Hoje, meu passatempo favorito é fazer crochê enquanto escuto o barulho das ondas. Faço mantas, toalhinhas, roupinhas de bebê, tudo com muito carinho e sempre com cores bem alegres. Aprendi com minha vizinha Iracema, uma senhora de Alagoas que se mudou para cá há uns 10 anos. Ela me ensinou a usar a agulha quando minhas mãos começaram a ficar muito doloridas com a artrite. O crochê não é só um passatempo, é uma terapia. Cada ponto que dou é como se estivesse costurando de volta os pedaços da minha vida. E quando entrego uma manta para uma jovem mãe ou uma roupinha de bebê para alguém que precisa, sinto que estou dando um pouquinho do amor que demorei tanto para encontrar na vida. Minha casa não é grande, mas é aconchegante. Tenho minhas plantas, meus gatinhos, o pirulito e a bolinha, e as fotos do meu finado Augusto, que Deus o tenha. Na parede da sala, tenho um quadro bordado com a frase "A vida sempre dá uma nova chance". Foi a primeira coisa que fiz quando aprendi o crochê, e todo dia olho para ele e agradeço. Hoje estou aqui, sentada na minha cadeira de balanço, com a janela aberta deixando entrar a brisa do mar. O céu está pintado de um azul tão bonito que parece até obra de artista. A rádio está ligada baixinho, tocando aquelas músicas antigas que me fazem lembrar de tempos melhores. É daqui que divido com vocês um pedaço da minha história. E vocês, meus amores que estão aí me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me ouvindo e em que momento do dia encontraram esta velhinha aqui. É logo cedinho com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com as estrelas aparecendo? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão contente em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir minhas histórias. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Antes de começar, quero dizer que a história que vou contar não é fácil. É sobre traição da pior espécie, aquela que vem de quem deveria nos proteger. É sobre descobrir que às vezes o amor tem um preço e que nem todas as mães nasceram para esse título. Mas é também uma história de sobrevivência e de como mesmo nas trevas mais profundas, a vida ainda guarda surpresas boas pra gente. Nasci em Guaxupé, sul de Minas Gerais, numa casa pequena, mas arejada, com um quintalzinho cheio de pés de manga e jabuticaba. Meu pai, Geraldo Albuquerque, trabalhava na estação ferroviária da cidade. Era um homem calado, de poucas palavras, mas eu lembro do jeito que ele sorria quando me via correndo para recebê-lo depois do trabalho. Minha mãe, Marta Mendonça Albuquerque, era costureira. Passava os dias debruçada sobre a máquina de costura, fazendo vestidos e ajustes para as moças da cidade. Tinha mãos habilidosas e um rosto que já foi bonito, mas que parecia sempre cansado, mesmo quando sorria. Éramos só nós três. Minha mãe teve complicações no meu parto e não pôde ter mais filhos. Às vezes penso que foi por isso que ela nunca me olhou com aquele amor que a gente espera ver nos olhos de uma mãe. Como se eu tivesse roubado dela a chance de ter a família grande que ela sonhava. Nossa casa era simples, mas aconchegante. O chão de tábua corrida rangia quando a gente pisava, e as janelas azuis ficavam abertas no verão para deixar entrar a brisa que vinha do rio. Na sala, tínhamos um rádio grande, daqueles antigos, onde meu pai escutava futebol aos domingos. Na cozinha, um fogão a lenha que deixava tudo com cheiro de fumaça boa e comida caseira.
Eu dormia num quartinho pequeno, com uma janela que dava para o pé de manga, e muitas vezes adormeci com o perfume das flores me fazendo companhia. Minha rotina de criança era como a de qualquer outra menina do interior naqueles anos 1950. Acordava cedo, ajudava minha mãe a varrer o quintal e dar milho para as galinhas. Depois ia para a escola municipal, onde estudei até os 14 anos. No caminho, passava pelo mercadinho do seu Olívio, que sempre me dava uma bala ou um pedaço de rapadura. Na volta, brincava com as outras crianças da rua, a Terezinha, o Sebastião, a Durvalina e o Eustáquio. A gente corria, jogava amarelinha, pulava corda e só voltava para casa quando o sol começava a se pôr e as mães chamavam da janela. Quando chovia, ficava em casa ajudando minha mãe na costura. Foi ela quem me ensinou a dar os primeiros pontos, a passar o fio pela agulha, a fazer bainha. Toda mulher precisa saber costurar, ela dizia. É uma forma de se defender na vida. Meu pai não falava muito, mas era carinhoso do jeito dele. Aos domingos, me levava para tomar sorvete na praça depois da missa e ficava ouvindo minhas histórias da escola como se fossem a coisa mais importante do mundo. Uma vez por ano, geralmente em julho, viajávamos de trem até Varginha para visitar uma tia. Eram os melhores dias do ano. Mas lembro que havia algo estranho no ar da nossa casa. Mesmo criança, eu sentia. Era como se houvesse um segredo pairando, algo que ninguém podia dizer. Às vezes, pegava meus pais conversando baixinho na cozinha e eles paravam assim que eu entrava. Minha mãe tinha dias em que mal olhava para mim, como se estivesse com raiva da minha existência. E meu pai, tão gentil comigo, tratava minha mãe com uma frieza que me assustava. As coisas começaram a mudar de verdade quando eu tinha uns 12 anos. Meu pai começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. O cheiro de álcool no hálito dele ficou mais forte e mais frequente. As discussões com minha mãe se tornaram mais altas, mais amargas. Ela o acusava de estar jogando dinheiro fora, de não se importar com o futuro da família. Ele respondia que trabalhava como um condenado e merecia um pouco de alívio. Foi por essa época que comecei a ouvir o nome do meu avô materno, Horácio Mendonça. Eu nunca o tinha conhecido. Minha mãe dizia que ele morava em Alfenaz, uma cidade maior a algumas horas de Guaxupé, e que era um homem de posses, dono de uma loja de materiais de construção. Seu avô nunca aprovou meu casamento com seu pai. Ela me explicou uma vez. Disse que eu estava jogando minha vida fora com um ferroviário sem ambição. A verdade é que minha mãe falava do meu avô com uma mistura de mágoa e reverência. Era como se, apesar de tudo, ela ainda quisesse a aprovação dele. Eu não entendia na época, mas hoje sei que aquela relação complicada entre eles já era um prenúncio do que estava por vir. No meu aniversário de 14 anos, no dia 17 de abril de 1966, minha mãe fez um bolo de fubá com goiabada, meu preferido. Cantamos parabéns os três, numa mesa enfeitada com flores do quintal. Meu pai me deu de presente uma boneca de pano que ele tinha comprado de uma artesã na feira. Lembro que foi a última vez que o vi sorrir de verdade. 3 dias depois, voltei da escola e encontrei minha mãe sentada na cama, o rosto inchado de tanto chorar, um papel amassado nas mãos. Meu pai tinha ido embora. Deixou apenas um bilhete dizendo que não aguentava mais, que precisava de uma vida nova, longe daquela sufocação. Não pediu desculpas, não disse que me amava, não prometeu voltar. Simplesmente desapareceu, como fumaça. Naquela noite, enquanto minha mãe soluçava no quarto, senti meu mundo desmoronar. Não sabia então que aquilo era apenas o começo de uma queda que me levaria a lugares muito mais escuros do que eu jamais poderia imaginar. Depois que meu pai foi embora, nossa situação ficou difícil. Minha mãe tentava manter as contas em dia com as costuras, mas o dinheiro nunca era suficiente. 1 mês depois de seu desaparecimento, recebemos um aviso de despejo. A casa onde morávamos pertencia à companhia ferroviária, e sem meu pai trabalhando lá, precisávamos sair. Foi naquela noite, entre lágrimas de desespero, que minha mãe tomou uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Vamos ter que ir para a casa do seu avô em Alfenas, ela disse,
com uma voz que misturava vergonha e resignação. Não temos outra opção. Lembro do nó que se formou na minha garganta. Mas o vovô não gosta da gente, argumentei. Você sempre disse que ele não aprovava seu casamento. Minha mãe segurou meus ombros com força, seus olhos fixos nos meus. Escute bem, Josiane. Seu avô é um homem difícil, mas tem posses. Vai nos dar um teto. Em troca, precisamos ser úteis. Você vai precisar ser obediente, trabalhar duro. Nunca o contrarie, nunca reclame. É nossa única chance. Embalamos o pouco que tínhamos e partimos numa manhã chuvosa de maio de 1966. A viagem de ônibus até Alfenas levou quase 4 horas por estradas de terra enlameadas. Cheguei enjoada e assustada a uma cidade que me parecia grande e barulhenta depois da tranquilidade de Guaxupé. A casa do meu avô ficava num bairro afastado, uma construção imponente de 2 andares com um jardim bem cuidado na frente. Quando descemos do táxi, fiquei paralisada olhando para aquela mansão. Minha mãe, no entanto, parecia ter encolhido. Segurou minha mão com tanta força que chegou a doer. Horácio Mendonça nos recebeu na porta. Era um homem alto, de ombros largos, os cabelos grisalhos penteados para trás, bigode bem aparado, vestido impecavelmente mesmo estando em casa. Devia ter uns 60 anos, mas se mantinha ereto e forte. Seus olhos, do mesmo tom de verde dos de minha mãe, eram frios como água de poço. Então você finalmente voltou, ele disse à minha mãe, sem um abraço, sem um sorriso. Depois, seu olhar pousou em mim, me examinando de cima a baixo como quem avalia uma mercadoria. E esta é a menina. Não foi uma pergunta, mas minha mãe respondeu mesmo assim. Sim, pai, esta é Josiane. Está magra demais, foi o comentário dele antes de se virar e entrar na casa, esperando que o seguíssemos. Fomos instaladas no 2º andar. Minha mãe ficou com um quarto pequeno ao lado da escada, e eu fui colocada num cômodo no final do corredor, distante de todos os outros. É melhor assim, minha mãe explicou mais tarde. Você é uma mocinha agora, precisa de privacidade. Nos primeiros dias, meu avô quase não dirigia a palavra a nós. Tomávamos café da manhã e jantávamos à mesma mesa, mas ele raramente levantava os olhos do jornal. A casa era mantida por uma empregada, Dona Zenaida, uma senhora de poucas palavras que vinha todos os dias, preparava as refeições, limpava e ia embora antes do jantar. Foi somente no final da primeira semana que meu avô finalmente me dirigiu a palavra diretamente. Menina, ele disse durante o jantar, a partir de amanhã você vai começar a se tornar útil. Minha loja precisa de alguém para organizar o estoque e limpar as prateleiras. Sua mãe já concordou. Olhei para minha mãe, que mantinha os olhos fixos no prato. Sim, senhor, respondi, engolindo em seco. E você não vai mais à escola, continuou ele. Não tem necessidade. O que uma mulher precisa saber, aprende em casa. Dessa vez, não consegui esconder meu desapontamento. Mas, vovô, eu gostava da escola. Queria terminar meus estudos, talvez até ir para a faculdade um dia. Suas sobrancelhas se juntaram num senho, e ele bateu com o punho na mesa, fazendo os talheres pularem. Não me chame de vovô, sou o senhor Horácio para você, e na minha casa não se questiona minhas decisões. Minha mãe finalmente levantou os olhos, mas não para me defender. Peça desculpas ao seu avô, Josiane. Agora. Murmurei um pedido de desculpas, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos meus olhos. Foi naquele momento que percebi. Estávamos completamente à mercê daquele homem. Na manhã seguinte, comecei a trabalhar na loja de materiais de construção. Ficava a poucas quadras da casa, num galpão grande cheio de sacos de cimento, tijolos, ferramentas e materiais diversos. Meu trabalho era varrer o chão, organizar prateleiras, conferir mercadorias e, ocasionalmente, atender algum cliente quando os vendedores estavam ocupados. As primeiras semanas foram difíceis, mas suportáveis. Meu avô raramente aparecia na loja. Ele cuidava mais da parte administrativa em um escritório nos fundos. Os funcionários eram gentis comigo, especialmente o seu Durval,
O gerente, um senhor de cabelos brancos que sempre me oferecia um pedaço de rapadura no final do dia. Em casa, as coisas eram diferentes. Minha mãe tinha assumido o papel de governanta, supervisionando o trabalho de Dona Zenaida e cuidando das roupas do meu avô. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas e quase não conversávamos mais. Quando tentava me aproximar, ela sempre dava um jeito de se afastar, como se temesse alguma coisa. As primeiras mudanças no comportamento do meu avô começaram cerca de 1 mês depois da nossa chegada. Ele passou a me observar durante as refeições com um olhar que me fazia sentir suja. Fazia comentários sobre meu corpo, dizendo que eu estava ficando uma mocinha e tanto, ou que já dava para ver que seria uma mulher bonita. Uma noite, voltei da loja e o encontrei no corredor, bloqueando a passagem para meu quarto. "Venha aqui", ele ordenou, segurando meu braço. "Quero ver se você está se lavando direito." Tentei me desvencilhar, mas seus dedos apertaram com mais força. "Senhor Horácio, por favor, estou cansada." "Na minha casa você faz o que eu mando", ele rosnou, seu hálito quente no meu rosto cheirando a uísque. "Sua mãe sabe disso, ela entende as regras." Nesse momento, ouvi a voz da minha mãe vindo da escada. "Pai, está tudo bem?" Ele me soltou imediatamente, como se tivesse levado um choque. "Só estava explicando algumas regras à menina", respondeu, afastando-se. "Ela ainda tem muito a aprender." Mais tarde, bati na porta do quarto da minha mãe, tremendo de medo. Contei o que tinha acontecido, as insinuações, o jeito como ele me olhava. Ela ouviu em silêncio, o rosto uma máscara inexpressiva. Quando terminei, esperando por consolo, proteção, qualquer coisa que uma mãe deveria oferecer, ela apenas disse: "Agradeça por termos um teto, Josiane. Aguente em silêncio, é melhor não contrariar seu avô." "Mas mãe, o jeito como ele me olha, tenho medo do que ele possa fazer." Ela desviou o olhar, as mãos nervosas alisando um vestido que estava passando. "Seu avô é um homem respeitado na cidade. Nos acolheu quando ninguém mais o faria. Se quisermos ficar, temos que seguir as regras dele." "Que regras são essas?" perguntei, um frio na barriga. "As que ele determinar", respondeu, ainda sem me olhar nos olhos. "Agora vá dormir. Amanhã você tem que acordar cedo para ir à loja." Voltei para meu quarto naquela noite, sentindo-me completamente só. Tranquei a porta e empurrei a cômoda contra ela, mas ainda assim não consegui dormir. Cada rangido da casa me fazia tremer, imaginando passos no corredor, a maçaneta girando. Na manhã seguinte, encontrei uma chave na minha cômoda. Não era a chave do meu quarto, essa eu já tinha. Era uma chave diferente, mais antiga. Quando perguntei à minha mãe sobre ela, ela fingiu não saber de nada. Foi o seu Durval, na loja, que me explicou. "Essa é a chave do porão da casa do senhor Horácio", disse com um olhar preocupado. "Ele mandou você limpar lá hoje à tarde, em vez de ficar na loja." Senti meu estômago afundar. "O porão? Eu nem sabia que tinha um porão." "Tem sim", ele respondeu, baixando a voz. "É onde o patrão guarda coisas antigas. Mas tome cuidado, menina. Aquele lugar não é bom para uma moça jovem como você." Quando voltei para casa naquela tarde, meu avô estava me esperando na sala. "A chave", ele exigiu, estendendo a mão. Entreguei-a tremendo. "Me siga", ordenou, dirigindo-se a uma porta discreta sob a escada, uma que eu mal tinha notado antes. A chave girou na fechadura com um clique que soou como uma sentença. O porão era um lugar escuro e abafado, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que pendia do teto. Havia prateleiras empoeiradas nas paredes, caixas empilhadas nos cantos, e no centro, estranhamente, uma cadeira de madeira solitária. "Seu primeiro trabalho aqui", disse meu avô, fechando a porta atrás de nós, "será aprender disciplina." Foi naquela tarde, no silêncio daquele porão, que o verdadeiro inferno começou. Ele não me tocou da forma que eu mais temia, não naquele dia. Em vez disso, usou palavras, humilhações e depois o cinto. Chamava de
sessão de disciplina. Dizia que era para o meu próprio bem, para me ensinar a ser uma moça direita. Quando finalmente me deixou subir, horas depois, encontrei minha mãe no corredor. Ela viu as marcas nas minhas pernas, o rosto vermelho de tanto chorar, e simplesmente desviou o olhar. "Vá tomar banho", disse, como se eu tivesse apenas voltado de um dia normal de trabalho. "O jantar será servido em 1 hora." Naquela noite, entendi que não tinha ninguém para me proteger. Minha mãe, a pessoa que deveria defender sua filha com unhas e dentes, tinha me entregado a um monstro em troca de um teto sobre nossas cabeças. Eu era a moeda de troca em uma barganha terrível e estava sozinha para sobreviver ao acordo que ela tinha feito. As sessões de disciplina tornaram-se regulares. Uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, quando Dona Zenaida já tinha ido embora. Com o tempo, as humilhações verbais e os castigos físicos começaram a dar lugar a outros tipos de violações, sempre acompanhados do mesmo discurso. "Isso é para o seu próprio bem. Sua mãe sabe e concorda. Na minha casa, essas são as regras." E minha mãe, mesmo vendo os sinais, os olhos vazios com que eu voltava daquele porão, os machucados que eu tentava esconder, nunca interferiu. "Agradeça por termos um teto", ela repetia, como um mantra vazio. "Aguente em silêncio." Os anos se arrastaram naquela casa como uma doença crônica. O que começou como sessões semanais no porão logo se espalhou para outros momentos, outros lugares. Meu avô encontrava pretextos para me chamar ao escritório na loja quando não havia ninguém por perto. Aparecia no meu quarto no meio da noite, apesar das cadeiras e cômodes que eu empurrava contra a porta. Criava regras novas e absurdas só para ter motivos para me disciplinar. Eu tinha acabado de fazer 16 anos quando tentei fugir pela primeira vez. Juntei algumas roupas numa trouxa, peguei o pouco dinheiro que tinha conseguido esconder do meu salário na loja. Sim, ele me pagava. Dizia que era para eu aprender o valor do trabalho, mas o valor era tão pequeno que mal dava para comprar um pão doce de vez em quando. Esperei uma noite em que ele tinha saído para uma reunião na associação comercial e simplesmente saí pela porta da frente. Não fui longe. Na estação rodoviária, enquanto tentava comprar uma passagem para qualquer lugar, senti uma mão pesada no meu ombro. Era o motorista do meu avô, Acácio, um homem calado que sempre me olhava com uma mistura de pena e medo. "Não faça isso, menina", ele disse, tirando gentilmente o dinheiro das minhas mãos. "Vai piorar as coisas. Ele tem amigos em toda parte. Te encontraria antes do ônibus sair da cidade." Voltei para casa chorando silenciosamente. Minha mãe estava esperando na sala, os olhos vermelhos, as mãos torcendo um lenço. "Por que, mãe?" perguntei quando estávamos sozinhas. "Por que você permite que ele faça isso comigo? Por que não fugimos juntas?" Ela se encolheu como se eu tivesse batido nela. "Você não entende, Josiane. Não temos para onde ir. O mundo lá fora é mais duro do que você imagina." "Pior do que aqui? Pior do que o que ele faz comigo naquele porão?" Sua resposta me gelou até os ossos. "Pelo menos aqui temos comida na mesa e um teto sobre nossas cabeças. Lá fora..." Ela deixou a frase morrer, mas seu olhar dizia tudo. Lá fora era incerteza, pobreza, fome. Quando meu avô voltou naquela noite, fui chamada ao seu escritório. Esperava o pior, o cinto, as humilhações, talvez até coisa pior. Em vez disso, ele estava calmo, quase gentil. "Entendo que você esteja insatisfeita com nosso arranjo", disse, servindo-se de uísque. "Então, vamos renegociar." Fiquei em silêncio, confusa. "De agora em diante, você terá mais liberdade. Poderá sair aos domingos para ir à missa. Receberá um salário melhor na loja. Talvez até possa fazer um curso técnico se seu comportamento melhorar." Meu coração disparou com uma esperança súbita. "Verdade, senhor." Seu sorriso era frio como a lâmina de uma faca. "Claro. Mas em troca, nossas sessões continuarão. E você nunca mais tentará fugir. Ou as consequências serão graves." Ele fez uma pausa, girando o líquido âmbar no copo.
Não para você. Para sua mãe. Foi como um soco no estômago. O que quer dizer? Digamos que há coisas piores que viver sob meu teto, Josiane. Sua mãe poderia acabar na rua, ou talvez em algum hospício. Tenho amigos na prefeitura, no hospital. Seria fácil, você entende? Entendi perfeitamente. Era uma ameaça. Se eu fugisse, minha mãe pagaria o preço. Apesar de tudo, apesar da sua cumplicidade silenciosa, ela ainda era minha mãe. Não podia abandoná-la à mercê daquele homem. Sim, senhor, respondi derrotada. Ótimo, agora vá para seu quarto. Amanhã será um novo dia. Os meses se transformaram em anos. Completei 17, depois 18, depois 19 anos. À medida que envelhecia, tornava-me mais vazia por dentro, como se alguma parte essencial de mim estivesse sendo corroída gota a gota. Nas poucas saídas permitidas, a missa dominical, ocasionalmente o mercado com Dona Zenaida, eu observava outras moças da minha idade, rindo, namorando, sonhando com o futuro. Para mim, o futuro parecia uma longa estrada escura sem fim. Na loja, seu Durval tentava me proteger como podia. Inventava tarefas que me mantinham longe do escritório do meu avô. Às vezes me deixava sair mais cedo, anotando nas planilhas que eu tinha ficado até o fim do expediente. Uma vez ele chegou a sugerir que eu procurasse a polícia. Não posso, expliquei, os olhos baixos. Ele ameaçou minha mãe. Além disso, quem acreditaria em mim contra o senhor Horácio Mendonça, o benfeitor da cidade, o homem que doa para a igreja e para o hospital? Aos 19 anos, eu já não era mais aquela menina assustada que tinha chegado a Alfenas. Por fora, parecia uma jovem mulher quieta, educada, talvez um pouco triste. Por dentro, era um vulcão de raiva contida, de perguntas sem resposta, de um ódio que crescia a cada dia. Não só pelo meu avô, mas também pela minha mãe, que continuava a viver como se nada de errado estivesse acontecendo sob aquele teto. Nossa relação tinha se deteriorado a tal ponto que mal conversávamos. Passávamos uma pela outra nos corredores como fantasmas, evitando o contato visual. Ela continuava a costurar os vestidos das senhoras da sociedade de Alfenas, a supervisionar a casa, a viver sua vida protegida pela posição do meu avô. Uma coisa estranha que notei com o tempo. Apesar de toda a tensão entre nós, minha mãe sempre parecia ter dinheiro para pequenos luxos. Um perfume francês, um par de sapatos novos, joias discretas mais caras. Como costureira da casa, ela não recebia salário, pelo menos era o que eu pensava. De onde vinha aquele dinheiro? Também notei que nas manhãs de sexta-feira, após as sessões de quinta à noite, ela sempre aparecia no café da manhã com algum item novo. Um broche, um lenço de seda, uma pulseira fina. Coincidência? O porão tinha se tornado meu inferno pessoal, mas de certa forma, também meu único refúgio. Nas horas que passava lá, submetida às vontades do meu avô, eu me desconectava. Flutuava para fora do meu corpo, imaginando-me longe, livre. Construía uma parede mental entre o que acontecia com meu corpo e quem eu realmente era. Era a única forma de sobreviver sem enlouquecer. Com o tempo, meu avô ficou mais confiante, mais descuidado. Às vezes esquecia de trancar o porão depois das sessões. Foi numa dessas ocasiões, numa manhã de sexta-feira, que eu voltei lá. Não sei bem o que buscava, talvez apenas entender o lugar que tinha se tornado o centro do meu tormento. No porão, além da cadeira no centro e das prateleiras com caixas antigas, havia um pequeno armário embutido na parede, que sempre permanecia trancado. Naquela manhã, notei que a chave estava na fechadura. Talvez meu avô tivesse bebido demais na noite anterior e esquecido de removê-la. Minha mão tremeu ao girar a chave. Dentro do armário havia pastas organizadas por ano, cadernos de contabilidade e uma pequena caixa de madeira. Abri uma das pastas mais recentes. Continha registros de pagamentos, recibos, números que não faziam sentido para mim. A caixa de madeira, no entanto, continha algo mais perturbador: fotografias.
dezenas delas. De moças jovens como eu, em situações que fizeram meu estômago revirar. Algumas pareciam ter sido tiradas no mesmo porão onde eu estava. Outras em quartos que não reconheci. Em todas, meu avô aparecia, sempre no controle, sempre dominando. Fui tomada por uma náusea tão forte que quase desmaiei. Não era só comigo. Havia outras antes de mim. Quantas? Por quanto tempo isso vinha acontecendo? No fundo da caixa, encontrei um envelope amarelado com meu nome. Dentro, uma foto minha dormindo, tirada quando eu ainda tinha 14 anos, recém-chegada àquela casa. E junto, um documento que parecia um contrato, com a assinatura da minha mãe na parte inferior. Não tive tempo de ler o documento. Ouvi passos na escada e rapidamente guardei tudo como estava. Fechei o armário e saí do porão pela porta dos fundos que dava para o jardim. Aquela descoberta plantou uma semente em mim, não de esperança, mas de uma determinação fria e calculista. Havia algo acontecendo naquela casa que ia além do abuso que eu sofria. Algo que envolvia minha mãe mais diretamente do que eu imaginava, e eu precisava descobrir o quê. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Notei que toda quinta-feira, antes da minha sessão com meu avô, minha mãe entrava no escritório dele e saía minutos depois. Percebi que ela e meu avô trocavam olhares nas refeições, como se compartilhassem um segredo. Uma vez, ouvi um fragmento de conversa enquanto passava pela porta entreaberta do quarto dela. Meu avô dizia: "O valor aumentou como combinamos. Ela está ficando mais velha, menos interessante, mas ainda vale o preço." A resposta da minha mãe foi tão baixa que não conseguia ouvir, mas uma frase escapou, clara como cristal. "Só não quero que ela saiba, pai, nunca." Naquela noite não consegui dormir. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando numa imagem tão horrível que minha mente resistia a aceitar. Mas no fundo, eu já sabia. Tinha sabido desde o início, talvez, mas era doloroso demais para encarar. As sessões continuaram. O abuso continuou. Mas agora eu observava tudo com outros olhos, não apenas como uma vítima, mas como uma investigadora coletando evidências. Precisava ter certeza antes de agir. Precisava de uma prova concreta. E então, num domingo de maio de 1971, quase 5 anos depois da nossa chegada àquela casa, o destino me deu a oportunidade que eu esperava. Minha mãe tinha ido à missa. Eu tinha dito que estava me sentindo mal e fiquei para trás. Meu avô estava numa viagem de negócios em Belo Horizonte, onde passaria 2 dias. Era minha chance. Entrei no quarto da minha mãe não para confrontá-la, ainda não, mas para procurar. Procurar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Revirei gavetas, olhei embaixo do colchão, vasculhei o armário. Nada. Estava prestes a desistir quando derrubei acidentalmente a caixa de costura que ficava sobre a penteadeira. Agulhas, linhas e botões se espalharam pelo chão. E ali, escondido entre os novelos de linha e os carretéis, estava um pequeno caderno preto. Minhas mãos tremiam quando o abri. Não era um diário, como eu primeiro imaginei. Era um livro-caixa, com datas, valores e uma única anotação que se repetia semana após semana, em dias que coincidiam exatamente com minhas sessões no porão. Pagamento do papai, valor em dinheiro. Nas páginas mais recentes, os valores eram mais altos. Ao lado de algumas entradas, havia pequenas anotações. Aumento por comportamento, bônus de aniversário, extra pela noite toda. O mundo parou de girar. Ali estava, em preto e branco, a prova do que eu já suspeitava no fundo da alma. Minha mãe não era uma vítima indefesa das circunstâncias. Não era uma cúmplice passiva e assustada. Era uma negociante, uma empresária do horror. Meu avô pagava a própria filha, minha mãe, pelo privilégio de me abusar. E ela, em troca, fingia não ver. Repetia seu mantra vazio. Agradeça por termos um teto. E colecionava pequenos luxos comprados com o preço da minha dignidade, da minha inocência, da minha alma. Fiquei sentada no chão do quarto,
o caderno aberto no colo, as provas do meu valor de mercado espalhadas ao meu redor como uma acusação silenciosa. Não chorei. As lágrimas tinham secado há muito tempo. Em seu lugar, nasceu uma clareza gélida, uma determinação que cristalizou meu coração como um diamante negro. Naquele momento, entendi que não havia salvação para mim naquela casa. Não havia redenção possível para o que tinha acontecido. Havia apenas uma verdade inescapável. Eu era propriedade. Uma mercadoria. Um acordo comercial entre pai e filha. E como toda mercadoria, eu tinha um preço. O domingo em que encontrei o livro-caixa se estendeu como um pesadelo em câmera lenta. Guardei cuidadosamente o caderninho de volta na caixa de costura, exatamente como estava, e arrumei todos os novelos e agulhas espalhados. Depois, voltei para meu quarto e esperei. Esperei com uma calma que nunca tinha sentido antes. Era como se algo dentro de mim tivesse morrido, ou talvez nascido. Algo frio e duro e implacável. Quando ouvi minha mãe voltar da missa, não fui ao seu encontro. Continuei em meu quarto, sentada na beira da cama, as mãos cruzadas sobre o colo, pensando. Não em como fugir, não em como me vingar, mas em como fazer justiça. Porque agora eu entendia que não era apenas uma questão de escapar daquela casa. Era uma questão de acerto de contas. O dia seguinte, segunda-feira, transcorreu como qualquer outro. Fui à loja, organizei prateleiras, atendi clientes, sorri educadamente quando necessário. Seu Durval comentou que eu parecia diferente. Tem algo nos seus olhos hoje, menina. Algo que me preocupa. Estou bem, respondi automaticamente. Só não dormi muito bem ontem. Na verdade, não tinha dormido nada. Passei a noite inteira planejando, calculando, considerando cada detalhe do que precisava fazer. A ideia tinha surgido completa em minha mente. Esperaria meu avô retornar de Belo Horizonte na terça-feira, e na quarta, quando ele estivesse descansado e pronto para seus negócios, eu agiria. O plano era simples. Enquanto meu avô estivesse na loja pela manhã, eu fingiria estar doente e ficaria em casa. Pegaria o caderno da caixa de costura da minha mãe e o levaria diretamente à delegacia de Alfenas. Contaria tudo ao delegado, mostraria as provas do acordo comercial perverso e então, finalmente, seria libertada daquele inferno. Era um bom plano. Lógico. Racional. Tinha apenas uma falha. Assumia que o sistema de justiça de uma cidade pequena funcionaria contra um homem poderoso como meu avô. Assumia que alguém acreditaria na palavra de uma jovem de 19 anos contra a do respeitado comerciante Horácio Mendonça. Foi seu Durval quem, sem saber, me fez ver o problema. Durante um intervalo na loja, ele comentou sobre uma moça que tinha tentado denunciar o filho do prefeito por agressão. Coitada, disse ele balançando a cabeça. Acabou sendo ela a presa por calúnia e difamação. O delegado é compadre do prefeito, sabe como é. Cidade pequena, poder concentrado. Foi como um balde de água fria. Claro que meu avô tinha amigos na polícia. Claro que ele já tinha se precavido contra possíveis denúncias. Não era à toa que mantinha aquelas fotos de outras moças guardadas num armário trancado. Era seu seguro, sua garantia de que, se caísse, levaria outros poderosos com ele. Voltei para casa naquela noite com meu plano em ruínas. Jantamos os três em silêncio. Eu, minha mãe e meu avô, recém-chegado de viagem. Ele parecia de bom humor, falava de negócios fechados em Belo Horizonte, de um novo contrato com a prefeitura para fornecer material para a construção de uma escola. E você, ele disse de repente, olhando para mim com aquele sorriso frio, tenho uma surpresa para você na quinta-feira. Algo especial. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Surpresa, senhor? Um presente, pelos seus anos de serviços prestados. Talvez um vestido novo? O que acha, Marta? Sua filha não merece algo bonito de vez em quando? Minha mãe sorriu, um sorriso tão falso quanto o dele. Claro, pai, Josiane ficará linda num vestido novo. Percebi então que eles estavam planejando algo, alguma nova humilhação,
algum novo aspecto do abuso que eu ainda não tinha experimentado. O presente era apenas um disfarce para algo muito pior. Naquela noite, deitada na minha cama, encarando o teto, tomei uma decisão. Não esperaria até quinta-feira para descobrir qual surpresa meu avô tinha reservado para mim. Não tentaria a justiça oficial, que claramente não funcionaria a meu favor. Eu mesma faria justiça, à minha maneira. Na terça-feira à noite, depois do jantar, meu avô anunciou que precisava resolver alguns assuntos e saiu. Era comum que ele passasse algumas horas fora nas terças, geralmente em reuniões da associação comercial ou jogando cartas com amigos no clube. Esperei até ter certeza de que ele não voltaria tão cedo. Então, com uma calma surreal, bati à porta do quarto da minha mãe. "Posso entrar?" perguntei quando ela abriu. Ela parecia surpresa. Fazia meses, talvez anos, que não tínhamos uma conversa real. "Claro, filha. Aconteceu alguma coisa?" Entrei e fechei a porta atrás de mim. Ela estava costurando, como sempre. A caixa de costura aberta sobre a cama, linhas e botões organizados em pequenos compartimentos. O caderninho preto não estava à vista, provavelmente guardado em seu esconderijo entre os novelos. "Preciso te mostrar uma coisa", disse, mantendo a voz neutra. Fui até a caixa de costura e, sem hesitação, afastei os novelos de linha. Peguei o caderno e o abri diretamente numa das páginas mais recentes, onde constavam os últimos pagamentos. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Seus olhos, tão parecidos com os do meu avô, se arregalaram em choque, depois se estreitaram em fúria. "Onde você encontrou isso?" sibilou, tentando arrancar o caderno das minhas mãos. Recuei, segurando-o firmemente. "Isso não importa. O que importa é o que está escrito aqui." "Você não entende nada", ela disse, a voz tremendo. "Não sabe do que está falando." "Entendo perfeitamente", respondi, minha voz estranhamente calma. "Entendo que cada sessão no porão tinha um preço. Que cada humilhação, cada abuso que sofri nestes 5 anos foi cuidadosamente registrado e pago. Que minha própria mãe me vendeu ao próprio pai, semana após semana." "Não foi assim!" ela gritou, avançando para mim. "Você não sabe o que passei, o que tive que fazer para nos manter vivas." "Nos manter vivas?" repeti, incrédula. "Ou te manter confortável, porque eu não vejo nenhuma necessidade de sobrevivência que justifique estes registros." Apontei para uma anotação específica. "Bônus pela noite toda." Que tipo de mãe cobra um bônus pelo abuso da própria filha? Ela tentou me esbofetear, mas eu estava preparada. Segurei seu pulso no ar, surpreendendo a nós duas com minha força. Anos trabalhando na loja, carregando sacos de cimento e caixas de ferramentas, tinham me dado músculos que ela não esperava. "Me solta", ela exigiu. "Não até você admitir", insisti. "Admitir que sabia de tudo, que participou de tudo, que lucrou com tudo." "E se for verdade?" ela retrucou, os olhos faiscando de ódio. "O que você vai fazer? Fugir? Para onde? Acha que vai sobreviver um dia lá fora sem mim? Sem seu avô? Você não é nada, Josiane. Nada!" Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Não pela crueldade, eu já estava acostumada com crueldade, mas pela verdade que carregavam. O que eu faria? Para onde iria? Quem acreditaria em mim? Soltei seu pulso e recuei. Ela sorriu, pensando que tinha vencido. "Isso mesmo. Agora me devolva esse caderno e vá para seu quarto. E não se esqueça de se preparar para a surpresa de quinta-feira. Seu avô está muito animado." Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi um colapso, foi uma libertação. Como se a última corrente que me prendia a algum senso de normalidade, a alguma esperança de reconciliação, tivesse finalmente se rompido. "Não", disse, minha voz firme. "O quê?" ela perguntou confusa. "Não vou para meu quarto, não vou esperar a surpresa de quinta-feira. Não vou continuar neste contrato comercial que você estabeleceu." Ela riu, um som agudo e desagradável.
E o que você vai fazer? Me denunciar? Denunciar seu avô? Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Você tem razão, admiti, ainda segurando o caderno. Ninguém acreditaria na minha palavra contra a de vocês dois. Mas este caderno... Folheei as páginas cheias de datas, valores, anotações. Este caderno conta uma história bem diferente. O medo começou a substituir a arrogância em seus olhos. O que você está planejando, Josiane? Justiça, respondi simplesmente. Ela avançou novamente, tentando arrancar o caderno das minhas mãos. Me dê isso. Lutamos, um embate surreal entre mãe e filha pelo registro físico de uma traição que jamais poderia ser apagada. Ela era mais velha, mas eu era mais forte, endurecida pelos anos de trabalho pesado e sofrimento. Não sei exatamente como aconteceu. Talvez ela tenha tropeçado, talvez eu tenha empurrado com mais força do que pretendia. Sua cabeça bateu contra a quina da penteadeira com um som seco e ela caiu, atordoada. Um fio de sangue escorreu pela sua têmpora. Ela me olhou, os olhos arregalados não de dor, mas de puro ódio. Você vai se arrepender disso, sibilou, tentando se levantar. Vou contar ao seu avô. Ele vai te mandar para um reformatório, ou pior. Foi naquele momento que percebi, não havia saída, não para nós duas. A lógica fria que tinha se instalado em mim desde a descoberta do caderno chegou à sua conclusão inevitável. Um de nós teria que ir, para que o outro pudesse viver. Naquele momento, eu não vi minha mãe. Vi a mulher que me vendeu. E decidi que o contrato dela tinha acabado. Usei as mãos que ela me deu para calar a boca que mentiu para mim por toda a vida. Não senti nada enquanto fazia. Nenhuma raiva, nenhum remorso, nenhuma hesitação. Era como estar fora do meu corpo, observando outra pessoa executar os movimentos. Quando terminei, o quarto estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Minha mãe jazia imóvel no chão, os olhos abertos em surpresa eterna. O caderno negro de registros caído ao seu lado, uma página aberta mostrando a última transação. Pagamento do papai, 500 cruzeiros, preparação para a surpresa especial. Sentei-me na beirada da cama, minhas mãos manchadas com o sangue da mulher que me deu a luz, e senti... nada. Um vazio imenso, onde deveria haver pânico, arrependimento, qualquer emoção humana. Era como se eu tivesse deixado de ser humana naquele porão, anos atrás, e só agora percebesse. O tempo passou. Minutos ou horas, não sei dizer. Finalmente levantei-me, fui ao banheiro e lavei minhas mãos. Voltei ao quarto, peguei o caderno e o guardei no bolso do vestido. Então, com a mesma calma surreal, desci as escadas e fui até o telefone na sala. Disquei os 3 números da delegacia que eu tinha decorado dias antes. Delegacia de Alfenas, respondeu uma voz sonolenta. Preciso relatar um crime, disse, minha voz firme. Na casa do senhor Horácio Mendonça, Rua das Acácias, número 47. Acabei de matar minha mãe. A chegada da polícia foi como uma cena de filme em câmera lenta. Primeiro as sirenes ao longe, depois os faróis iluminando as janelas da sala onde eu esperava, sentada numa poltrona, o caderno negro seguro em minhas mãos. Quando os policiais entraram, eram 3 homens de uniformes impecáveis, liderados pelo delegado Nestor Rodrigues, um homem grisalho que eu conhecia de vista, sempre cumprimentando meu avô com deferência nas ruas de Alfenas. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Senhorita Josiane, foi você quem ligou? Sim, respondi calmamente. Meu nome é Josiane Albuquerque. Eu acabei de matar minha mãe, Marta Mendonça Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi denso como neblina. Os policiais trocaram olhares confusos, claramente sem saber como reagir à minha calma. Afinal, não era todo dia que uma jovem de 19 anos confessava um assassinato com tanta frieza. Onde está o corpo? Perguntou finalmente o delegado. No quarto dela, segundo andar, primeira porta à esquerda da escada. 2 policiais subiram correndo as escadas, enquanto o delegado permanecia comigo na sala,
sua mão instintivamente pousada sobre o coldre da arma, como se eu representasse algum perigo. Por que fez isso, menina? Ele perguntou, a voz misturando incredulidade e desprezo. Em resposta, simplesmente estendi o caderno negro para ele. Isto explica tudo. Ele hesitou antes de pegar o livro-caixa. Folheou algumas páginas, a testa franzindo progressivamente enquanto decifrava os registros. O que é isso? É um registro de pagamentos, expliquei, minha voz ainda estranhamente calma. Meu avô, Horácio Mendonça, pagava a minha mãe pelo privilégio de me abusar, semanalmente, por 5 anos. O delegado empalideceu, fechou o caderno com força e o colocou sobre a mesa de centro, como se o objeto o queimasse. Espere aqui, ordenou, subindo as escadas atrás dos outros policiais. Fiquei sozinha na sala por alguns minutos que pareceram horas. Ouvia vozes abafadas no andar de cima, uma movimentação frenética. Finalmente, os 3 policiais desceram, seus rostos uma mistura de choque e desconforto. Josiane Albuquerque, disse o delegado formalmente. Você está presa pelo assassinato de Marta Mendonça Albuquerque. Não ofereci resistência quando colocaram as algemas em meus pulsos, nem quando me conduziram até a viatura estacionada em frente à mansão, sob o olhar curioso dos vizinhos que se aglomeravam nas calçadas. Naquele momento, apesar das algemas e da acusação de assassinato, eu me sentia estranhamente livre. Foi somente na delegacia, durante o depoimento formal, que comecei a entender a complexidade da situação em que me encontrava. O delegado Nestor me olhava de forma diferente agora. Não com desprezo, mas com uma espécie de perplexidade cautelosa. Vamos registrar seu depoimento, ele disse, ligando um gravador. Quero que me conte tudo, desde o início. E assim o fiz. Contei sobre a partida do meu pai, a mudança para a casa do meu avô, as primeiras sessões de disciplina no porão, os anos de abuso contínuo, a descoberta do livro-caixa, o confronto com minha mãe. E onde está seu avô agora? Perguntou o delegado quando terminei. Em Belo Horizonte, a negócios. Deve retornar amanhã. Ele desligou o gravador e ficou em silêncio por um longo momento, como se ponderasse suas próximas palavras. Você sabe que isso não muda o que fez, certo? Você confessou um homicídio. Sei, respondi simplesmente. Mas... Ele continuou, olhando para o caderno que agora estava sobre sua mesa. Isso explica muita coisa. Levantou-se, andou até a janela e ficou olhando para a rua, as mãos cruzadas atrás das costas. Já ouvi rumores sobre seu avô ao longo dos anos. Nada concreto, nada que justificasse uma investigação. Mas rumores. Voltou-se para mim, seu rosto agora decidido. Vou designar uma advogada para você. E vou providenciar para que seu avô seja detido para interrogatório assim que retornar à cidade. Fui levada para uma cela na própria delegacia. Alfenas não tinha prisão feminina, e eu era jovem demais para ser colocada no presídio masculino local. A cela era pequena, fria, com apenas um colchão fino sobre uma base de concreto. Mas depois de anos dormindo em um quarto que se tornara uma prisão, aquela cela parecia quase um refúgio. Na manhã seguinte, conheci minha advogada, doutora Iracema Botelho, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e uma expressão que não revelava nada. Ela me entrevistou por horas, fazendo perguntas detalhadas sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos 5 anos. Não vou mentir para você, Josiane, ela disse finalmente, fechando sua pasta. Você cometeu um homicídio e confessou. As circunstâncias são atenuantes, mas ainda assim você vai responder por isso. Eu sei, respondi. Mas, ela continuou, vamos usar tudo o que está neste caderno para construir sua defesa e para garantir que seu avô também enfrente a justiça. A notícia da minha prisão e do assassinato se espalhou rapidamente pela cidade. Alfenas era pequena demais para que qualquer coisa permanecesse em segredo por muito tempo. No final daquele dia, seu Durval apareceu na delegacia pedindo para me ver. Minha menina, ele disse quando me trouxeram até a sala de visitas,
sua voz embargada de emoção. Por que não me contou? Eu poderia ter ajudado. O senhor não poderia ter feito nada, respondi, sentindo pela primeira vez desde o assassinato um nó na garganta. Ninguém poderia. Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Talvez tenha razão. Mas quero que saiba que não está sozinha. Vou testemunhar a seu favor. Vou contar tudo o que vi naqueles anos, os machucados, o medo nos seus olhos, as vezes que ele a chamava ao escritório e você voltava diferente. Seu testemunho foi apenas o primeiro. Nos dias que se seguiram, à medida que a investigação avançava, outras pessoas se manifestaram. Dona Zenaida, a empregada que tinha notado os hematomas e ouvido os gritos. Um médico que tinha me atendido uma vez, quando uma sessão foi longe demais e precisei de pontos. Até mesmo algumas das moças das fotografias. Agora mulheres adultas com suas próprias histórias de horror para contar. Meu avô, Horácio Mendonça, foi preso ao retornar a Alfenas. A princípio, ele negou tudo, usando sua influência e seu status na cidade para tentar sufocar o escândalo. Mas as provas eram muitas: o caderno de registros, os depoimentos, as fotografias encontradas no porão. O julgamento aconteceu 6 meses depois, não em Alfenas, onde a influência do meu avô ainda era forte, mas na capital, Belo Horizonte. Foi um evento que atraiu a atenção da mídia estadual. O monstro de Alfenas, chamavam meu avô. Quanto a mim, as opiniões estavam divididas. Para alguns, eu era uma assassina fria. Para outros, uma vítima que tinha sido empurrada além dos limites do suportável. O veredito veio depois de 3 dias de deliberação. Meu avô foi condenado a 30 anos de prisão por abuso sexual de menor, estupro, cárcere privado e uma lista de outros crimes que se estendiam por décadas. Eu fui considerada culpada de homicídio, mas com circunstâncias atenuantes de forte emoção e trauma psicológico prolongado. Minha sentença, 12 anos de prisão. É o melhor que podíamos esperar, disse doutora Iracema após o veredicto, apertando minha mão. Com bom comportamento, você pode sair em 5 ou 6 anos. Fui transferida para a penitenciária feminina de Belo Horizonte. Os primeiros meses foram difíceis. Eu era jovem, assustada, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Mas aos poucos, uma estranha paz começou a se instalar em mim. Pela primeira vez em anos, eu não tinha que olhar constantemente por cima do ombro, temer a chegada da quinta-feira, ou me preocupar com o que minha mãe estava negociando às minhas custas. Foi na biblioteca da prisão que encontrei meu refúgio. Comecei a ler tudo o que podia: literatura, história, matemática. Uma das guardas, Dona Eulália, notou meu interesse e começou a me trazer livros extras. Estude, ela me incentivava. Quando sair daqui, vai precisar reconstruir sua vida. O tempo foi passando. Eu completei 20 anos, depois 21, depois 22. Meu avô morreu na prisão durante meu 3º ano de detenção. Um ataque cardíaco, disseram os jornais. Não senti nada quando soube da notícia. Nem alívio, nem satisfação, nem tristeza. Era como se ele já estivesse morto para mim há muito tempo. Com 4 anos e meio de pena cumprida, recebi a notícia que esperava. Por bom comportamento e participação nos programas educacionais da prisão, eu tinha sido aprovada para o regime semi-aberto. Poderia sair durante o dia para trabalhar e estudar, retornando à noite para dormir na instituição. Consegui um emprego numa pequena editora, revisando textos. Também me matriculei num curso técnico de contabilidade. Ironicamente, meus anos organizando o estoque da loja de materiais de construção tinham me dado um talento para números e organização. Foi numa tarde de maio de 1977, exatamente 6 anos após aquela fatídica noite em que encontrei o caderno de registros, que fui finalmente liberada em liberdade condicional. Tinha 25 anos, nenhuma família, poucos amigos e um futuro incerto pela frente. Mas também tinha algo que nunca tivera antes: liberdade. E agora, para onde você vai? Perguntou Dona Eulália no dia da minha saída. Não sei, respondi honestamente.
Não posso voltar para Alfenas. Tenho uma irmã em Florianópolis, ela disse após um momento de reflexão. Ela administra uma pousada perto da praia. Sempre precisa de ajuda, especialmente com a contabilidade. Se quiser, posso falar com ela. Aceitei a oferta com uma gratidão silenciosa. Uma semana depois, estava em um ônibus rumo ao sul, deixando para trás Minas Gerais e todas as sombras do meu passado. A pousada de Dona Odete, irmã de Eulália, ficava em Canasvieiras, uma praia ao norte da ilha de Santa Catarina. Era um lugar pequeno, acolhedor, frequentado principalmente por famílias e casais mais velhos. Comecei trabalhando na recepção e cuidando das contas, mas logo me tornei uma espécie de gerente não oficial, ajudando em tudo, desde a reserva de quartos até a compra de suprimentos. Foi lá, na praia de Canasvieiras, que conheci Augusto Meirelles. Ele era um professor de geografia aposentado que vinha todo ano passar as férias de verão na pousada. Um homem calmo, gentil, com olhos que pareciam entender a dor sem precisar que ela fosse explicada. Nossa amizade começou com conversas casuais durante o café da manhã. Ele me emprestava livros, me contava sobre suas viagens, me fazia perguntas sobre a ilha e os melhores lugares para visitar, mesmo conhecendo-a melhor do que eu. Só muito tempo depois entendi que ele estava, delicadamente, me dando a chance de falar, de me abrir, sem nunca me pressionar. Levei quase 2 anos para contar a ele sobre meu passado. Escolhi um dia em que caminhávamos pela praia ao entardecer, o sol se pondo no horizonte como uma promessa de que mesmo os dias mais longos eventualmente terminam. Entendo se isso mudar a forma como você me vê, disse eu, depois de terminar minha história. Ele parou de caminhar, olhou para o oceano por um longo momento, depois se virou para mim com aqueles olhos gentis. O que vejo, disse ele, é uma sobrevivente. Alguém que enfrentou o pior que a humanidade pode oferecer e ainda assim manteve sua dignidade, sua capacidade de sentir, de se importar. Nos casamos no inverno de 1980, numa cerimônia pequena na capela próxima à pousada. Eu tinha 28 anos, ele 51. A diferença de idade nunca importou, talvez porque ambos carregávamos velhas cicatrizes. Eu, do meu passado em Alfenas, ele, da perda precoce da primeira esposa para o câncer. Nos mudamos para Itajaí pouco depois, quando comprei uma pequena participação na pousada de Dona Odete e decidimos que era hora de termos nosso próprio lar. Augusto voltou a dar aulas em uma escola local, e eu continuei trabalhando remotamente para a pousada, cuidando da contabilidade e das reservas por telefone. Nossa vida juntos foi tranquila, simples, profundamente valorizada justamente por causa das tempestades que tínhamos atravessado antes de nos encontrarmos. Nunca tivemos filhos, uma decisão minha que Augusto respeitou sem questionar. Mas tínhamos um ao outro, nosso lar à beira-mar, nossos livros, nossas longas conversas nas noites de verão. Augusto faleceu em 2015, após uma breve batalha contra a pneumonia. Ele tinha 86 anos e partiu serenamente, segurando minha mão. Minha Josi, ele sussurrou em seus últimos momentos. Você me deu os melhores anos da minha vida. E agora estou aqui, aos 73 anos, sentada nesta varanda em Itajaí, olhando o mar e contando a vocês uma história que poucos conhecem. Uma história de escuridão, sim, mas também de luz. A luz que encontrei quando menos esperava, num banco de rodoviária, no olhar gentil de um estranho que ofereceu café e um novo começo. Hoje, minha vida em Itajaí tem o ritmo tranquilo que só a idade e a sabedoria conquistada podem trazer. Acordo cedo com os primeiros raios de sol que entram pela janela do meu quarto. É um hábito que adquiri na prisão e nunca perdi. Aprendi a valorizar a luz do dia, cada minuto dele. Minha casinha fica a apenas 3 quadras da praia. Não é grande nem luxuosa, mas é meu refúgio. Tem uma varanda de frente para a rua, onde coloquei uma cadeira de balanço feita por um artesão local. Foi nessa cadeira que Augusto e eu passamos tantas tardes conversando, lendo, simplesmente existindo juntos no conforto do silêncio compartilhado. Depois que ele partiu,
pensei em me mudar. A casa parecia grande demais, vazia demais. Mas então percebi que as memórias que temos juntos estão impregnadas em cada canto, cada parede. E diferente das memórias da minha infância, que por tanto tempo tentei esquecer, estas são lembranças que quero preservar, reviver, abraçar. Minha rotina diária é simples, mas me traz uma satisfação profunda. Após o café da manhã, geralmente uma xícara de café bem forte, pão caseiro e frutas da estação, vou caminhar pela praia. O médico diz que é bom para minha artrite, mas eu faria mesmo sem a recomendação médica. Há algo no som das ondas, na vastidão do horizonte, que limpa a alma. Quando volto, geralmente passo algumas horas fazendo crochê. Aprendi essa arte com uma senhora que conheci na prisão, há mais de 50 anos. Na época, era apenas uma forma de ocupar as mãos e a mente. Hoje, transformou-se numa paixão. Faço mantas, toalhinhas, roupas de bebê, tudo com cores vivas e alegres, o oposto daquele porão sombrio que por tanto tempo foi meu pesadelo. Uma vez por semana, levo minhas criações para a feira de artesanato que acontece no centro da cidade. Não preciso do dinheiro. A pousada em Canasvieiras, da qual ainda sou sócia, me proporciona uma renda modesta, mas suficiente. Vendo mais pelo prazer de ver minhas peças encontrando novos lares, novos propósitos. Tenho poucos amigos, mas bons. Minha vizinha, Tancredo, um senhor viúvo como eu, passa quase todos os dias para um café e uma partida de dominó. Há também a Quitéria, dona da livraria onde compro meus romances. E a jovem Hortência, que me ajuda com as compras mais pesadas e, em troca, ouve minhas histórias de outros tempos. Nenhum deles sabe toda a verdade sobre meu passado. Conhecem fragmentos, sabem que estive na prisão, que sofri abusos, que reconstruí minha vida depois de tudo. Mas os detalhes mais sombrios permanecem entre mim e as paredes da casa onde cresci. Não por vergonha, mas porque aprendi que algumas histórias são pesadas demais para compartilhar em sua totalidade. Augusto foi o único que soube tudo, cada detalhe, cada ferida. E ele as aceitou sem julgamento, sem horror, apenas com aquela compreensão silenciosa que era sua marca registrada. Sinto falta dele todos os dias, especialmente nas noites de tempestade, quando o vento bate forte contra as janelas. Ele costumava dizer que o barulho da chuva era a música mais sincera que existe. Nem alegre nem triste, apenas real, como a vida deveria ser. Mesmo na sua ausência, mantenho nossos pequenos rituais. Aos domingos, preparo o peixe ensopado que ele tanto gostava. Nas noites de lua cheia, sento na varanda com uma taça de vinho, como fazíamos juntos. Nos aniversários dele, planto uma nova flor no jardim dos fundos. Já tenho 10 diferentes espécies, cada uma marcando um ano sem ele. A solidão existe, claro, mas aprendi a diferença entre estar só e sentir-se sozinha. Após décadas vivendo com medo, aprendi a valorizar a paz do silêncio, a liberdade de simplesmente existir sem ter que agradar, obedecer ou temer alguém. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se não tivesse encontrado aquele caderno, se não tivesse confrontado minha mãe naquela noite. Talvez ainda estivesse presa naquela casa em Alfenas, submetida às sessões semanais, vivendo como uma mercadoria. Ou talvez tivesse encontrado outro caminho para escapar. Não acredito que o que fiz foi certo. Tirei uma vida que, por mais torpe que fosse, não era minha para tomar. Carreguei essa culpa comigo por muitos anos, até entender que podemos aceitar a responsabilidade por nossas ações sem deixar que elas definam quem somos para sempre. Essa é, talvez, a lição mais valiosa que aprendi em todos estes anos. Não somos definidos por nosso pior momento, nem por nosso pior ato. Somos a soma de todas as nossas escolhas, todos os nossos esforços para ser melhores do que fomos ontem. Quando olho para trás, para aquela menina assustada de 14 anos que chegou à casa do avô em Alfenas, para a jovem quebrada de 19 que empurrou a mãe contra a penteadeira, para a mulher de 25 anos que saiu da prisão sem saber para onde ir, sinto uma compaixão que demorei décadas para aprender a sentir por mim mesma.
Hoje, aos 73 anos, sentada nesta varanda em Itajaí, olhando o mar que Augusto tanto amava, finalmente entendo o que ele tentou me ensinar durante todos os anos que passamos juntos. Que a vida, apesar de todas as suas crueldades, ainda guarda belezas inesperadas para quem tem a coragem de continuar. E esta sou eu agora. Uma senhora de cabelos brancos, mãos enrugadas pelo tempo e pela agulha de crochê, coração cicatrizado, mas ainda batendo. Uma sobrevivente que aprendeu, contra todas as probabilidades, não apenas a viver, mas a encontrar alegria nas pequenas coisas, no café da manhã na varanda, no barulho das ondas, nas cores vivas dos novelos de lã, no sorriso gentil de um estranho na feira de artesanato. Foi uma longa jornada de alfenas até aqui. Um caminho tortuoso, marcado por dor e por redenção. Mas estou grata por cada passo, cada escolha, cada recomeço. Porque eles me trouxeram até este momento, esta paz, esta vida simples, mas profundamente minha. Hoje, sentada aqui na minha varanda em Itajaí, vendo o mar que me trouxe tanta paz, quero falar sobre as marcas invisíveis que carrego comigo, aquelas que só eu conheço verdadeiramente. Durante muitos anos, tentei entender por que minha própria mãe me vendeu. O que havia em mim de tão insignificante que permitiu que ela me transformasse em moeda de troca? A pergunta me atormentou por décadas, até que percebi que nunca foi sobre mim. Nunca houve algo errado comigo. O vazio estava nela, na sua incapacidade de sentir amor verdadeiro, na sua ambição mesquinha que a fez escolher conforto material sobre a própria filha. Sabem o que é mais difícil de admitir, mesmo depois de tantos anos? Não é o abuso que sofri no porão daquela casa, é a traição. Quando encontrei aquele caderninho escondido entre os novelos de linha, algo morreu dentro de mim. Foi como se a última luz de esperança se apagasse. O abuso do meu avô era terrível, mas de alguma forma compreensível dentro da sua perversidade. Já a traição da minha mãe? Essa eu nunca consegui realmente processar. Nos anos na prisão, ficava acordada à noite me perguntando: o que vale mais? A dignidade ou a sobrevivência? Minha mãe escolheu sobreviver a qualquer custo, mesmo que o preço fosse minha alma. Eu escolhi minha dignidade, mesmo que o custo tenha sido tirá-la deste mundo. Quem de nós estava certa? Ainda não tenho resposta. O momento em que minhas mãos apertaram o pescoço dela não foi de raiva descontrolada como os policiais pensavam. Foi um momento de clareza absoluta. Eu estava terminando um contrato, cancelando uma transação comercial perversa. Olhando nos olhos dela, vi não minha mãe, mas uma mulher que me via apenas como mercadoria com data de validade. O valor aumentou como combinamos. Ela está ficando mais velha, menos interessante. Foram essas palavras que selaram seu destino. Por anos, durante minha pena na penitenciária, sonhei com o rosto dela naquele último momento. Não havia surpresa em seus olhos, apenas raiva por perder o controle, por ver a mercadoria se rebelar contra a vendedora. Nunca vi arrependimento, nunca vi amor, e isso talvez seja o que mais dói até hoje. O ato de matar alguém muda você para sempre. Carrego esse fardo todos os dias. Não me orgulho do que fiz, mas também não me arrependo. Foi um ato nascido não da maldade, mas do desespero, da autopreservação. Estava morrendo lentamente naquela casa, semana após semana, sessão após sessão. O que fiz à minha mãe foi um único momento de violência, depois de 5 anos de violência contínua contra mim. Quando as pessoas me perguntam como consegui reconstruir minha vida depois de tudo, sempre digo a mesma coisa: um dia de cada vez. Não existe fórmula mágica para superar traumas profundos. Não há atalho para a cura. É um caminho longo, doloroso, com muitos tropeços. Alguns dias você acorda e sente o peso esmagador das memórias. Outros dias consegue respirar mais livremente. E assim vai, dia após dia, até perceber que conseguiu andar um pouco mais longe do que estava antes. Augusto me ensinou algo precioso, que o amor verdadeiro não cobra, não negocia, não registra em cadernos. Ele simplesmente existe,
constante como as ondas do mar que vejo da minha janela. Foi graças a ele que aprendi que nem todas as mãos que se estendem para nós querem nos machucar ou nos explorar. Algumas mãos simplesmente querem segurar as nossas no caminho. Você que está me ouvindo agora, talvez carregando seus próprios fardos, suas próprias cicatrizes invisíveis, saiba que sua história não termina no capítulo da dor. Há páginas em branco esperando para serem escritas, encontros que ainda não aconteceram, alegrias que ainda não experimentou. Não deixe que as feridas do passado determinem o seu futuro. E agora, meus queridos que me acompanharam nesta jornada dolorosa, se esta história tocou seu coração, se trouxe alguma reflexão ou esperança, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada inscrição é uma forma de dizer que histórias como a minha importam, que precisam ser ouvidas para que outras Josianes não fiquem sozinhas em seus porões de dor. Por favor, deixe nos comentários a palavra libertação. Apenas quem assistiu até aqui entenderá o verdadeiro peso dessa palavra para mim. Foi o que busquei desesperadamente por 5 anos em Alfenas, e o que finalmente encontrei, embora por caminhos que nunca imaginei percorrer. Faça isso agora, não espere nem mais 1 minuto. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. E lembrem-se, não importa quão profunda seja a escuridão, sempre há um caminho para a luz. Eu encontrei o meu. Você também encontrará o seu.